Já está entrando. Dando boa noite novamente, dando continuidade à nossa programação, nós teremos agora a palestra de número, atividade número 37, uma palestra 13, que vai ser, na realidade, o formato entrevista. O tema é o ciclismo como atividade física, exercício físico e esporte, uma experiência na Nova Zelândia, tendo como convidado o professor Eric Freitas, sob a minha coordenação. Professor Eric Freitas tem formação pela Faculdade de Educação Física da ACM de Sorocaba, FEFIS, em 1999, esteve na Inglaterra entre 2002 e 2003, Nova Zelândia desde 2005, experiência no exterior, 2006 a 2014, o Les Mills, o Auckland City, professor de RPM, 2006 até o presente, treinador de ciclismo de estrada e mountain bike. 2014 até o momento, Westlake Boys High School, treinador da equipe de ciclismo. Professor Eric, é um grande prazer recebê-lo aqui, trazendo essas contribuições para essas pessoas que estão aqui na sexta-manhã. O senhor já está com uma hora bem avançada aí, já está no sábado, se não me falha a memória, né? Já Isso. Está no sábado, já tomou café 11 da manhã. horas da manhã. 11 horas da manhã, está quase na hora do almoço. Ainda. Isso. Então, que em nome de toda a coordenação, quero muito agradecer. Damos aqueles minutinhos iniciais, os segundos iniciais, só para você cumprimentar as pessoas, e já eu começo a entrevista aqui com as nossas curiosidades na Nova Zelândia. Joia. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui e peço aos participantes dessa apresentação que tenham um pouco de paciência, que eu já estou aqui na Nova Zelândia faz quase 18 anos e eu quase não falo português no dia a dia, então é muito raro as situações onde eu falo português, então talvez eu tenha que parar um pouco para pensar na palavra que eu vou usar em português. Certo. Desculpa. Mas isso é legal, viu? Porque a gente está aqui nessa bateria de convidados, né? Então, teve gente com sotaque de El Salvador, de Portugal, da França, e agora da Nova Zelândia, é isso mesmo, o evento é internacional, né? Bom, rapidamente a sua história, né? Saiu do Brasil e já foi de bicicleta embora, como é que foi isso? Porque eu sei que você foi primeiro para os Estados Unidos, depois para mais algum lugar, para a Inglaterra, e aí, tá tudo perto, eu vou embora para Nova Zelândia. Como é que aconteceu isso? Aconteceu que eu sempre tive curiosidade de conhecer outros países, mas quando eu era mais novo, a minha família não tinha condição de fazer isso acontecer. Daí quando eu tinha mais ou menos 22 anos, já trabalhando, juntei dinheiro, vendi tudo que tinha aí no Brasil e fui para Londres. Eu tinha feito 1 ano de curso de inglês, o que se provou já no começo que não é o suficiente. Eu percebi que para você falar inglês, você precisa muito mais de alguns anos de curso aí no Brasil. E tive uma experiência muito interessante lá na Inglaterra, saindo de uma cidade de Sorocaba, de onde eu sou, uma cidade que naquele momento tinha 500 mil pessoas, indo para uma cidade mais cosmopolita do mundo. Foi uma experiência que no começo foi bem chocante, mas me ajudou a entender melhor esse mundo que vivemos e até ajudou a entender melhor o Brasil, porque eu conheci muitas pessoas, muitos brasileiros lá de toda parte do Brasil. Eu conheci mais o Brasil estando lá na Inglaterra do que conheci quando eu estava aí no Brasil. Daí voltei para o Brasil, percebi que ainda não tinha aprendido o inglês que eu queria. Estava pensando
em viajar novamente. Tive a oportunidade de conhecer um professor de academia, a Nova Zelândia, que estava para voltar para Nova Zelândia. Eu perguntei para ele algumas coisas da Nova Zelândia e se ele poderia arrumar um lugar para eu ficar lá por aqui, na verdade, por uma semana até eu me acertar. Ele voltou, depois de algumas semanas, eu vim para Nova Zelândia e o resto é história. Eu não sabia mais ou menos quanto tempo eu ia ficar aqui, mas quase 18 anos depois, eu estou aqui. Chegando aqui, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, uma coisa que não me preocupava muito, que depois de passar por uma experiência num outro país, lá na Inglaterra, onde eu não falava essa língua, eu pensava que falava, mas na verdade eu não falava a língua de uma maneira que eu podia me comunicar com eficiência. Eu percebi que quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, o meu objetivo era esse, eu precisava melhorar o meu inglês. Então, eu tentei ficar um pouco distante da comunidade brasileira aqui, para poder falar inglês o máximo possível. Aconteceu que eu arrumei um emprego na loja de uma academia aqui na Nova Zelândia, uma academia que talvez muitos aí no Brasil conheçam, uma academia chamada Les Mills, uma academia da onde vem os programas fitness que algumas pessoas, principalmente da parte sul e sudeste do Brasil, devem conhecer, os programas de academia do Body Pump, Body Jump, do Body Attack, RPM, e foi uma experiência imensa para mim entrar nessa academia, que era uma academia com 11, 12 mil alunos, que tinha em torno, naquela época, em torno de 50 a 60 classes. Não, acho que era mais. Não, minto, em torno de 80 a 90 classes por semana. E foi uma experiência chocante. Já no primeiro dia, quando eu cheguei, esse meu amigo me levou nessa academia e eu fiz uma aula de body pump, era mais ou menos meio-dia de uma sexta-feira, uma aula de body pump com mais ou menos umas 120 pessoas. É numa escala que no Brasil, naquela época, eu não via, eu nunca tinha ouvido falar a verdade. E andando pela academia, eu percebi que eles já faziam muita coisa que no Brasil chegou depois, como a ginástica funcional, o jeito que o neozelandês incorpora atividade física da vida dele também foi muito interessante para mim. Como eu te contei numa ligação que fizemos uns dias atrás, na minha primeira noite aqui, eu estava andando de carro com um amigo meu, eu vi pessoas na rua e exercitando, correndo, e estava frio e chovendo. Então, numa sexta-feira à noite, você vê pessoas se exercitando no frio e na chuva, você já começa a entender um pouco da importância que eles veem da atividade física no dia a dia deles. É uma coisa que eu achava interessante, que as pessoas elas achavam estranho que você não estava fazendo, se alguém não estava fazendo uma atividade física. Como assim? Você não está se exercitando? O que você está fazendo? Você precisa se exercitar. Então, a atividade física, até as atividades outdoors, é muito presente na vida do neozelandês. Perfeito. E
Não, diga, desculpa. Não, Não, só dando continuidade no que rapidamente no que eu fiz aqui. Depois de um tempo que eu estava trabalhando na loja dessa academia, eu comecei a dar aula nessa academia, o que foi uma experiência muito significante na minha vida. Eles têm um sistema bem interessante de como fazer com que o aluno se sinta incluído nessas aulas. Aprendi muitas coisas de que eu devo fazer, e também, como em qualquer lugar na vida, eu aprendi muitas coisas que não devo fazer, eu não concordo, mas foi uma experiência que me ajudou muito na área fitness. Eu tinha experiência aí trabalhando em bicicletaria aí no Brasil, mas não tinha até então pensado em trabalhar aqui na Nova Zelândia. Mas aí apareceu a oportunidade de trabalhar numa loja de bicicleta, o que eu percebi então que essa bicicleta aqui, o mercado da bicicleta aqui, comparando proporcionalmente com o Brasil, era muito grande. Daí abriu outras oportunidades, quando eu comecei a pedalar com uns grupos que já treinavam, eu comecei a me aprimorar na parte de treinamento aqui na Nova Zelândia e comecei a trabalhar como treinador físico, até então começar a trabalhar para uma escola como treinador da equipe esportiva, da equipe de ciclismo deles. Eu deixo você fazer algumas perguntas, daí ajuda a gente se... tá, tranquilo. Bom, aí, dentro desse começo aí, né, que você já começou a trabalhar, digamos, com ciclismo, no Brasil, você também era praticante de ciclismo? Antes de ir, você já era praticante? Já praticava o ciclismo? Isso, eu tive uma experiência de 5 anos competindo em ciclismo de estrada, e na mesma época eu estava cursando a faculdade de Educação Física da CM de Sorocaba, então uma coisa ajudou eu a preparar meu treinamento e acabei ajudando outros atletas da equipe. Mas daí, depois de um tempo, eu percebi que eu ia ser só um bom ciclista e não iria ser um ciclista excepcional ao nível de competição. Daí eu parei. Daí, quando cheguei aqui na Nova Zelândia, eu me envolvi em ciclismo novamente, mas dessa vez como treinador. Então, em cima disso que eu queria que você contasse para a gente. Nós tivemos aqui uma mesa, uns dias atrás, de assessorias de corrida, né? Hoje você tem o equivalente a isso, efetivamente, além da loja de bicicleta, que eu queria que você falasse um pouco sobre a loja em si, que você tem, você tem uma assessoria de ciclismo para pessoas que querem praticar, ou você só trabalha com atletas já de rendimento? Como é que funciona a sua atividade profissional no ciclismo? Que, na realidade, é o que você faz, é tudo ligado ao ciclismo hoje, correto? Isso, correto. Então, eu trabalho não somente com atletas, mas qualquer pessoas que estão começando no ciclismo e pessoas que querem aprimorar a atividade física. E quando eu digo começando no ciclismo, foi exatamente uma das experiências mais até emocionantes, eu posso usar aqui essa palavra que eu tive aqui, foi ensinar uma senhora de 58 anos a de bicicleta pela primeira vez. Opa. Foi uma coisa emocionante que depois, quando ela conseguiu, já na primeira aula, ela conseguiu pedalar, ela não conseguia parar de chorar. Ela me abraçava e chorava, dizendo que ela tinha esperado por esse momento a vida toda dela, que quando ela era criança, ela sempre via
as irmãs pedalando, os irmãos pedalando, mas ela nunca conseguiu. Então, foi uma... Eu posso dizer que eu trabalho com uma pessoa que está começando, literalmente começando no ciclismo, como agora é um atleta que eu treinei desde os 13 anos de idade, ele acabou de assinar um contrato com um time profissional lá da França. Então, ele terminou a escola esse ano, e ano que vem ele vai para a França com um contrato assinado de 2 anos como ciclista profissional. Olha, que legal, parabéns, parabéns. E aí essa senhora trouxe logo todas as velhinhas do bairro para fazer ciclismo contigo, né? Mais ou menos isso. O marido dela começou a pedalar também, porque daí eles podiam pedalar juntos. Perfeito. E aí nós chegamos no mercado de trabalho, né? Yes. A tua loja, ela vai desde a venda de bicicleta, manutenção, equipamentos, como é que funciona? E aí o mercado de trabalho, financeiro, né? O cara está aqui pensando, eu vou para Nova Zelândia, eu quero trabalhar com basquete, com vôlei ou com ciclismo, é rentável? Não que a gente queira saber o quanto você ganha, não. Uhum. Para a gente ter uma ideia, assim, né? Você conhece o Brasil, das dificuldades que a gente tem e tudo mais, e que as questões trabalhistas aí são totalmente diferentes daqui, né? Falasse um pouco para a gente disso, como é que funciona, né? Que eu Então, falei muito falando da rápido, você me minha avisa loja, que eu não, repito devagar. esse é o problema. Eu já estava pensando, eu tenho o costume de pensar muito, eu estou muito adiante, que às vezes me faz esquecer o que você perguntou, mas eu lembrei. Falando da minha loja, eu decidi trabalhar no mercado mais direcionado às pessoas que querem realmente pedalar, não só as pessoas que vão numa loja, compram uma bicicleta, pedalam 1, 2, 3 vezes e guardam lá na garagem. Então, eu presto assessoria de que tipo de bike, que tipo de bicicleta que eles têm que comprar, o tamanho, depois quando eles compram, se eu não posso vender porque eu não tenho acesso, se eles compram de um outro lugar, eles vêm até mim, eu faço os ajustes da bicicleta, a altura do selim, a posição do guidão e outras coisas envolvidas, e também trabalho com manutenção. A gente tenta diferenciar um pouco das lojas que só vendem a bicicleta, elas só vendem a bicicleta, mas elas têm uma parte de manutenção e assessoria muito pobre. A gente não foca muito em vender a bicicleta, mas prestar essa assessoria e manutenção para pessoas que realmente querem o melhor da atividade ciclística delas. E falando do mercado aqui, pode. Não, eu queria até acrescentar para você poder até responder com mais precisão. Uhum. Aqui no Brasil, mais ou menos hoje, as bicicletas mais comuns, assim, que o pessoal começa a comprar para andar, está mais ou menos R$ 3.000, né? Isso. A bicicleta que o meu filho anda com a minha nora, a dele custou 18 mil, a dela acho que 15 ou 16 mil, que eles fazem já coisas. Então, não é barato para nós, né? Isso não é Não. barato. Né? Então, a gente queria saber mais ou menos também aí. E para vocês que estão ouvindo, né, o nosso amigo em comum disse para ele abrir uma loja no Brasil, né, antes dele ir embora, não foi? Parece que sugeriu isso, ele disse, vamos Isso. embora para Nova Zelândia. Diga lá. Então, a parte financeira, como alguns que já moraram no que é chamado países, desculpa, no que são chamados países desenvolvidos, a parte financeira é muito mais fácil, muito mais simples do que aí no Brasil. Por exemplo, o salário mínimo aqui, se a pessoa ganha salário mínimo, ela consegue ter uma vida boa. Ela não consegue ter supérfluos, viajar muito, comer em restaurantes, mas ela consegue ter uma vida boa. Ela consegue comprar uma casa, comida e educação. E falando do mercado de bicicleta,
também fica muito mais fácil, porque aqui, fazendo uma comparação bem rápida, aqui em Nova Zelândia, se você gastar o máximo que você puder numa bicicleta, vai ser equivalente a meio salário mínimo por ano. Então, o que você ganha em um ano todo, você vai gastar a metade disso, a melhor bicicleta que você pode comprar. Aí no Brasil, a melhor bicicleta que você pode comprar vai custar mais ou menos uns 125 mil reais. Para você comprar aí no Brasil, que nem você falou, para você comprar aí no Brasil a bicicleta para começar, você vai gastar em torno de uns 3 mil reais. Aqui, o que seria mais ou menos 2 salários mínimos mensais. Aqui, com o salário mínimo de uma semana equivalente, você consegue comprar uma bicicleta para começar. Então, isso ajuda muito o ciclismo aqui ser um esporte muito popular, que você vê pela quantidade de pessoas pedalando nas ruas. Se eu sair da minha casa agora, só andando na rua e sentar lá, em meia hora, provavelmente eu vou ver em torno de umas 100 a 200 pessoas passando de bicicleta. E o fato de que o produto é mais acessível, com certeza ajuda. Certo. No caso aí, até para as pessoas entenderem, a questão trabalhista aí é semelhante ao Canadá, né? Por hora trabalhada, né? Isso. Você pode arrumar um emprego, como na minha loja eu tenho funcionário que trabalha 40 horas por semana, eu tenho funcionários que trabalham somente 4 a 8 horas por semana, e você paga o salário mínimo, de acordo com quantas horas eles trabalharem, que é um acordo que você pode fazer com o seu patrão, empregador. Para ficar claro, quando ele diz o salário mínimo, é o salário mínimo em termos de horas, né? Então eu Isso, o pago salário por hora. mínimo em torno de horas, é A pago por hora, hora. isso. Se a hora custar $15, ele vai trabalhar por $15. Pode trabalhar 4 horas, 5 horas, só multiplicando, né? Exatamente. Para você falando um pouco do lado financeiro, você me perguntou, até vou passar, para você ter uma ideia, o salário mínimo por hora aqui na Nova Zelândia é $21,20, o que é mais ou menos R$ 71 aí no Brasil. Claro que o custo de vida aqui é muito mais alto do que aí no Brasil. Uma coisa que as pessoas têm que levar em consideração quando ouvem falar desses números. R$ 71 por hora, mas o custo de vida aqui é muito mais alto também. Mas na realidade, hoje o nosso câmbio, se for $21 aí, o dólar hoje, no mínimo, aqui está dando 5. Então, Né? mas quando eu falo do dólar neozelandês. Tá, ok. Não é do dólar, eu devia ter falado no começo, é o dólar neozelandês. O que no Certo. momento, acho que está em torno de uns R$ 3 e alguma coisa. Posso checar agora. Que se É mais ou menos uns R$ 3,80. Aí, se o cara trabalhar, tiver fôlego para trabalhar até 8 horas por dia, 10 horas por dia, ele vai ter, né, um salário R$ 100 mil no ano, praticamente, né? Isso, mais ou menos. Vai dar já mais ou menos R$ 11 mil por mês. Certo. E trabalhar 40 horas, que é o que a lei estabelece como Uhum. o máximo. Aham.
O Eric me disse que uma manga lá custa R$ 40 aproximadamente, né? E mais ou menos isso. Quando eu vou aí para o Brasil, eu como muita manga. Principalmente quando eu vou no Brasil, é verão e a gente sabe que tem manga em tudo quanto é lugar. Você não precisa nem pagar por isso. É Só verdade, pula, verdade. só pula no quintal de uma pessoa e pega umas mangas. Bom, aí eu tenho uma outra pergunta aqui. O que você faria diferente se tivesse que recomeçar a sua vida neste ou em outro país? Ou é um erro ou alguma coisa que você assim, bom, eu não faria isso hoje, né? Com mais maturidade. Em que eu acho, a primeira coisa eu ia tentar entender muito mais, um pouco melhor a essa cultura do país que eu estou, porque muitas vezes coisas que eram comum aí no Brasil pode soar muito rude em outros países. Por exemplo, Aham. uma coisa que é brasileiro faz com os meus amigos, quando eu me encontro com os meus amigos brasileiros, argentinos, um fala em cima do outro. Ninguém para de falar. Um interrompe o outro e fala, e daí fala mais alto, mas é o jeito que a gente é, já não está sendo mal educado. É simplesmente aquela a paixão sul-americana quando a gente fala umas coisas. E aqui eu percebi, infelizmente, de uma maneira não muito boa, que é muito rude você falar enquanto uma pessoa estiver falando. Daí Certo. eu comecei a perceber que as pessoas quase que você evitavam falar comigo porque achavam que isso era muito rude. Daí é isso que eu faria. Eu ia estudar um pouco mais a cultura, que muitas vezes não é o que você acha certo, mas quando você está indo num um país diferente, você tem que respeitar a cultura desse país. E eu É, percebi também que o brasileiro, o americano, ele se olha muito, ele olha nos olhos as pessoas. E no caso do neozelandês, a maioria não está acostumada com pessoas olhando é, diretamente no olho delas. Então, uma coisa que você tem que aprender para não deixar as pessoas se sentir desconfortável, não, porque é uma coisa cultural. Você concordando ou não, não é a sua cultura e eu acho que as pessoas têm que respeitar. Então, acho que isso que eu faria diferente, que é tentar entender um pouco mais a cultura deles. E para mim isso certo. foi muito importante entender a cultura neozelandesa, porque como no começo eu tentei evitar contato com a comunidade brasileira, oportunidades de oportunidades de emprego e de trabalho sempre apareceram onde não tinha muito estrangeiro. Então, desde o começo, eu fiquei muito envolvido com a cultura neozelandesa. Eu trabalhava numa loja, a primeira loja que eu trabalhei, que era uma loja grande, tinha mais ou menos, acho que uns 40 funcionários, uma loja de esporte, e eu trabalhava na parte de bicicleta. Eu era o único estrangeiro naquela loja. Então, Certo. isso, ao mesmo tempo que não entender a cultura deles, porque eu estava muito envolvido com o ambiente deles, não foi uma coisa boa, mas eu acabei aprendendo muito sobre a cultura deles, concordando ou não, mas respeitando que é a maneira que eles fazem as coisas. Você falou que está há 18 anos aí, não é isso? Isso, quase 18 anos, Nesses, 17 anos e 8 certo. meses, mais Nesses ou menos. 17 anos, como é que funciona aí a questão do green card? Ou você já está naturalizado, você casou, tem filho, sei lá. Como é que funciona isso para você? Ou
E aí, com isso eu já junto a próxima pergunta. Quais Uhum. são os teus planos para o futuro nesse país que você adotou para morar, né? Certo, aqui para você conseguir. A Nova Zelândia é um país que, teoricamente, está de portas abertas a estrangeiro, contanto que eles têm algum tipo de qualificação que eles necessitam aqui, eles vão te dar um caminho para conseguir os vistos e a permanência e, com o tempo, a cidadania, que é no caso que hoje eu tenho. Tenho a cidadania neozelandesa também, como a brasileira. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei como visto de turista, mas depois de um tempo eu percebi que eu não poderia só trabalhar com um visto de turista, e eu percebi que se eu fizesse um curso aqui, eu teria um visto para trabalhar 20 horas. Então foi esse o começo. A partir depois desses anos com visto de 20 horas por semana, o que, por sinal, trabalhando 20 horas por semana somente, eu conseguia ganhar o suficiente para sobreviver. Depois que eu terminei esse curso, eu ganhei um visto aberto de 2 anos, que é uma coisa que eles fazem, é uma coisa que o governo neozelandês faz, para depois que você termina um curso aqui, eles te dão um visto para te dar a oportunidade de arrumar um emprego e talvez ficar na Nova Zelândia. Daí, a partir desse visto aberto, eu arrumei empregos, esses empregos às vezes tinham uma, essa ligação com as qualificações que estão em baixa aqui na Nova Zelândia. Naquela época, eu consegui um visto para ser esse mecânico de bicicleta, porque não tinha mecânico de bicicleta. E ainda não tem. Por sinal, se algum mecânico de bicicleta aí do Brasil quiser ir para Nova Zelândia, eu arrumo emprego, porque Olha aí, preciso. que legal, Estou que legal. precisando. Então, depois desse período com o visto, eu peguei da residência, depois da residência, eu peguei a cidadania. E qual foi a Entendi. sua outra pergunta? Quais são os Os meus planos planos? para frente, né? Mas antes do plano, você falou da questão que tem vaga para quem conserta a bicicleta. Tem. Quando há uma escassez de mão de obra, eles pagam mais ou independe disso, o valor é sempre o mesmo? A vantagem é que, por É. causa da pandemia, a Nova Zelândia fechou a fronteira dela por mais ou menos 2 anos. Então, aumentou muito a escassez de alguns tipos de profissional. E falando dos profissionais da minha área, isso ajudou a aumentar muito o salário desses profissionais. Hoje, eu pagaria em torno de 30% a mais do que muita gente paga para conseguir um profissional qualificado, com Oh, as qualificações e experiência, porque não tem. A Nova Zelândia dependia muito de pessoas vindo aqui do Working Holiday Visa, que é um visto que você tem, que te dá a oportunidade de viajar e trabalhar, se você quiser. Então, isso ajudava muito no mercado neozelandês, com pessoas vindo para cá, elas trabalhavam por 6 meses, depois viajavam por 6 meses, ou do jeito que elas quisessem fazer. Então, hoje, essa escassez de profissionais está fazendo com que os salários aumentem, sim. então você estava no lugar certo na hora certa, né? É, E com a qualificação certa, né? Planos para o futuro. planos para o futuro. Para ser sincero, eu tenho umas filosofias na minha vida que eu não penso muito no futuro. Assim, eu planejo, tento fazer tudo que eu posso fazer de melhor hoje, mas pensando no futuro,
vamos dizer assim, eu tenho a vontade de um dia voltar para o Brasil. Hoje em dia eu tenho esse meu negócio que, infelizmente, acaba tirando muito do meu tempo, então eu não posso ir para o Brasil mais vezes como eu gostaria, mas eu pretendo, com o tempo, deixar a minha empresa numa situação que eu possa viajar mais vezes aí para o Brasil, e eu tenho a intenção de poder ajudar profissionais ou atletas, profissionais da área da bicicleta, ou atletas a acharem um caminho fora do Brasil. Não que eles devam deixar o Brasil, mas para enriquecer a experiência. Eu acredito que todo mundo que tiver a oportunidade deveria, se puder sair do Brasil para ver como que é a vida afora. Não seja qualquer país, até mesmo aí na América do Sul. Eu acho que é importante nós termos essa troca de ideias, de experiência e de cultura, que a gente pode achar muita coisa, a gente pode implementar e melhorar no nosso país, ou perceber que o que estamos fazendo no nosso país é muito bom. Talvez só deveria ter sido o marketing do que estamos fazendo poderia ser melhor. Tem muita coisa boa aí no Brasil que muitas vezes não tem o seu marketing correto, vamos dizer assim. Tem muita coisa boa aí no nosso país. A questão do mercado de trabalho que você falou da bicicleta e tudo, que é Uhum. um país altamente movido à bicicleta, né? Você sabe a média é um por habitante, 2 por habitante, como é que está a média? Não, eu não sei disso, mas quando eu estava abrindo meu negócio, eu peguei umas estatísticas por causa da Covid, que aconteceu aí no Brasil, também o número de pessoas andando de bicicletas multiplicou. Mas eu não tenho, eu lembro que a última vez eu vi uma estatística que a Nova Zelândia tem em torno de 5 milhões de De 5 milhões de habitante. pessoas, de habitantes, e em torno de 6 milhões de bicicletas. Certo, Então, certo. tem mais de uma bicicleta para cada habitante. Eu, por exemplo, você tem os 6, então eu pego 5 daqueles que não tem. Você trabalha com criança também? Na escola que você falou é de crianças bem pequenas ou como é Isso, que é? adolescentes. Adolescentes, tá. Perfeito. Adolescentes, é o que aqui eles chamam a high school, que é de 13 a 17 a 18 anos, dependendo da época do ano que eles nasceram. Perfeito. Eu tenho, se alguém quiser alguma pergunta, pode começar a perguntar, que nós estamos quase chegando ao final, está gostoso, mas temos que avançar, né? Aqui uma pergunta que é comum, né, as pessoas me fazerem, né, pelo contato que eu tenho, para as viagens que eu fiz, acabamos de fazer para o português, mas eu diria o Uhum. seguinte, que recomendações básicas você daria, além do que você já falou, obviamente, alguém aqui se animou, eu quero ir para a Nova Zelândia, né? Ou até para outro país que você morou, na Inglaterra e tal. Qual é a recomendação, as 3, as 4, as 5 coisas básicas que você diz, teria que pensar nisto? A primeira e mais importante e a mais simples vai. Não pensa muito. Vai. Se É você, se corajoso você... esse homem, hein? Não, porque se você consegue morar aí no Brasil, gente, se consegue morar aí no Brasil, você consegue morar em qualquer lugar do mundo. A vida do Brasil, a brasileiro é lutador. A vida no Brasil é dura comparado com países desenvolvidos. Então, se você tem a vontade de ir, ajuntou o dinheiro, vai. Essa seria a primeira coisa. A segunda coisa é
tenta aprender a língua desse país que você está indo, que isso é muito importante. Eu conheci muita gente, muitos brasileiros que vieram para cá, se envolveram tanto na comunidade brasileira, que depois de 2 ou 3 anos aqui, eles voltaram, desculpa, eles voltaram para o Brasil, não falando o inglês que eu considero razoável. Então, aprender a língua e com você aprendendo a língua, vai na segunda coisa, que é aprender a cultura local. Isso vai facilitar muito, você vai fazer com que as pessoas sejam mais receptivas. Entendi. E a questão culinária, né? Você aqui nós comemos aqui o açaí, a manga, a farinha, a feijoada, sei lá o quê. Como é que é esse impacto de mudar para Nova Zelândia? Como é que funciona a comida, já que quase não entra nada de fora que for alimentar, né? Então, entra, mas tem que ser um produto embalado, certificado, que não tem nenhuma praga que possa afetar a agricultura neozelandesa. Aqui, se eu quiser comer feijoada hoje, eu tenho certeza que eu vou encontrar um restaurante brasileiro que vende feijoada. Açaí, eu tenho açaí na minha geladeira. Olha aí, que bom. Então, hoje quando eu cheguei aqui no começo de 2005, era difícil de achar essas coisas, mas hoje é muito fácil. Então, se você quiser comer essa comidinha brasileira, eu acho que aqui na cidade onde eu moro, deve ter, se eu não me engano, tem 4 ou 5 restaurantes brasileiros. Que legal. Só não come Então, manga, né? E manga eu como talvez uma vez por mês. que é difícil pagar mais de 30 e 40 reais por uma manga. É verdade. Márcia, qual é a sua pergunta, Márcia? Eu queria perguntar para o Eric. Nova Zelândia também ela é conhecida muito pelo cinema, né? Senhor dos Anéis. E eu queria mandar meu filho, né? Que ele tem 15, vai fazer 15 anos, eu queria que ele fosse estudar inglês. E a Nova Zelândia, ela aceita adolescentes assim, sem ir com os pais, menores de idade, sozinha para estudar inglês, ou não, só com os pais? Se eu não me engano, que eu já ouvi pessoas, eu não sei o processo legal, mas eu já vi adolescentes de 15, 16 anos. Eu estou morando aqui na Nova Zelândia, sem os pais. O melhor jeito não é enviar ele para somente estudar inglês, mas seria bom se ele pudesse fazer a escola aqui também. Mas é claro, fica difícil entrar numa escola aqui se você não tem um inglês básico. Mas eu vejo, tem uma coisa que a Nova Zelândia é parte de essa indústria neozelandesa, é pessoas que vêm de fora para estudar aqui na Nova Zelândia. Se eu não me engano, em torno de 20% da renda neozelandesa é de estudantes estrangeiros. Talvez eu esteja enganado, mas é uma coisa bem alta. E, como eu falei para você, eu acho que é possível, sim. Você só teria que achar uma família que seria responsável por ele, esse período que ele estivesse aqui. Uhum. Perfeito. E quando começa o Rag School deles? É agosto, que é diferente do Brasil, é igual dos Estados Unidos e do Canadá? Não, é igual que é aí do Brasil. Porque então as estações no ano são as mesmas, então o calendário escolar é o mesmo. Começa em fevereiro e termina em dezembro. Que ótimo, né? Em 4 períodos. Porque também ele gosta muito desse negócio de games, de design, de desenhar e tudo, e a Nova Zelândia tem até um brasileiro, né, muito famoso, que mora aí e que faz esses desenhos animados, esses filmes de animação.
E aí eu gostaria muito que ele tivesse essa experiência, porque o que eu sei da Nova Zelândia e da Austrália, que é um dos lugares que eu gostaria muito de conhecer, é Uhum. porque o baixo quase não tem violência. Então, é um país muito seguro para adolescentes. Então, isso Isso, foi o que me isso. chamou a atenção. Isso é uma coisa, se é o que se manteve aqui na Nova Zelândia todos esses anos, acho que a mais importante é a segurança. A segurança e adolescente, como você falou, é um país que muitos pais decidem mandar os filhos estudar porque é um país seguro. Muito Como bem. qualquer lugar do mundo tem os casos, mas aqui são muito baixos. Ok, obrigada, tá, Eric? Por Muito nada. bem. Antes das. Tem mais uma pergunta aqui, antes das considerações finais, nós estamos chegando às 20 horas para entrar uma convidada agora da Austrália, né? Que está muito bom o nosso papo, mas infelizmente o que é bom dura pouco. Professor, alguém daqui quer ir aí, passar 10 a 15 dias. Quanto que tem que botar no bolso para levar, sem contar a passagem aérea, que é um pouquinho distante, né? Mais ou menos. Eu fiz uma conta aqui, para você vir para Nova Zelândia, você vai gastar em torno de, como turista, você vai gastar em torno de mais ou menos uns 6 a 8 mil dólares por mês. Desculpa, 6 a 8 mil reais por mês. 6 a 8 mil reais em um Por mês. mês. Por Ué, então, mês. sem avião, né? Sem avião. E eu falo esse preço porque se as pessoas entrarem em contato com alguém que mora aqui, essas pessoas vão ajudar eles a encontrarem acomodações mais baratas, saber o lugar onde comer, como se e transportar, e isso faz abaixar muito o custo. Se você só entrar num site, tentar achar um, um hotel, um Airbnb, vai ficar muito mais caro. Mas eu acredito que em torno de 6 a 8 mil reais você consegue passar um mês aqui na Nova Zelândia. Pô, legal. Eu faço a pergunta porque, há algum tempo atrás, eu levei muita gente no Brasil e também para a Europa, né? E para Assunção Uhum. também, no Paraguai. E a gente fazia umas visitas técnicas, né? Então as pessoas queriam conhecer, estavam estudando mestrado e tudo. E voltando a essa normalidade aí de aos poucos, a gente pretende retomar isso, né? E levar as pessoas, né? E é um investimento cultural, é um investimento importante, né? Eu acho que isso não tem preço, né? Eu acho que vale muito a pena, né? Olha, nós estamos no final, professor. Sou muito agradecido à sua disposição de estar com a gente aí no seu sábado, Eu que né? agradeço. E espero não ter atrapalhado nenhuma venda, nenhum treinamento aí no sábado, que é um dia que aqui o pessoal vai muito ciclismo, né? E espero que a gente possa, em outros momentos, se ver, se conhecer de novo, se contactar, seja aqui no Brasil, seja aí. E em outro evento, né? Se Deus quiser, publicando esse seu trabalho aí que você faz, que eu acho muito relevante. Então, fique à vontade aí para suas considerações finais, mensagens finais para o nosso pessoal aí. Primeiro, professor Ricardo, eu gostaria de te agradecer essa oportunidade. Eu estava um pouco nervoso porque é a primeira vez que eu falo para uma audiência desse calibre em português. Então eu tô um pouco estreinado em falar português, mas muito obrigado pela essa oportunidade. Também queria dizer, se o senhor quiser vir para cá, você está bem-vindo. Eu tenho um quarto para o senhor na minha casa. Muito obrigado, muito obrigado. E também eu gostaria de finalizar aos participantes, falando aos participantes que se você tiver a oportunidade de sair do Brasil para conhecer outras culturas, aproveite.
que é uma oportunidade que eu gostaria que todo brasileiro pudesse ter e ver como que as coisas funcionam fora do Brasil. Eu acho que isso só iria enriquecer mais ainda a nossa cultura, que já é muito vasta, e enriquecer mais ainda, saber como as coisas são feitas e como a gente pode melhorar aquele lugarzinho que a gente ama tanto, chamado Brasil. Perfeito. Lugarzinho especial. Você assistiu o jogo do Brasil, o primeiro jogo da Copa do Mundo? Não foi possível. Eu assisti o finalzinho. É. Eu dei sorte, que eu assisti quando eu liguei a televisão, marcou o primeiro Fizeram gol. gol. Fizeram o gol. Então eu acredito que fui eu que ajudei na seleção. Tá certo, professor. Muito obrigado. Aí, se tiver tempo e quiser continuar com a gente, vamos ouvir a experiência agora lá da Austrália, né? É uma outra empreendedora também. Tá bom? Obrigado, viu? Eu que Vitória, pode agradeço. parar a gravação e vamos chamar a Fernanda. Obrigado. Ah, ok. Deixa eu só fazer o contato aqui com ela.